Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um corte em camadas, tá? Essa minha cliente, eu já tenho o vídeo dela aqui de corte em camadas. E já faz 5 meses que ela fez esse corte, mais ou menos aí, eu acho que é de 4 a 5 meses. E ela voltou para renovar o corte. E eu gravei para vocês. Aí do lado da tela eu coloquei a tabela de corte, tá? Que é a geometria do corte, a altura que a gente vai fazer o corte. Então, eu vou trabalhar esse cabelo começando no grau 0, tá? Que é para definir o tamanho do cabelo. E depois a gente vai trabalhar em 90 e 120 graus, tá certo? Para fazer as camadas. Então, aí eu vou dividir em 3 partes. Aí agora, meninas, eu vou corrigir a postura dela, tá? Pra fazer a minha base do corte, tá certo? Eu corrijo a postura dela, peço pra ela baixar a cabeça pra frente. E agora eu vou fazer um corte totalmente reto, tá? Essa vai ser a altura do corte, vai ser a minha base, tá certo? Eu deixei também do lado aí a foto da geometria do corte, tá? Que é a altura de mecha que a gente vai trabalhar. Essas alturas de mecha que está aí aparecendo para vocês, elas servem para vocês executar qualquer tipo de corte, tá? Aí eu fiz um corte reto e agora eu vou verificar se tem alguma pontinha. Se tiver alguma ponta, acerta. Essa é a base, tá? Meu corte vai ficar nessa altura, tá bom? Já defini a altura do corte. Agora, essa base vai me servir de mecha guia para fazer as mechas da camada, tá? Aí eu vou dividir em 3 partes para ficar mais fácil para poder cortar, tá certo? Divido em 3 partes e começo cortando pela mecha do meio. Pego um pouquinho de mecha da parte de baixo que foi cortada e ela vai me servir de mecha guia, tá? Então eu vou cortar em 90 graus reto, tá? Reto, totalmente reto. Ali, avistei a mecha guia, eu passo a tesoura totalmente reto, tá? 90 graus é um grau totalmente reto, como se fosse direcionado para você. Como eu tô de lado, não dá para vocês ver muito, mas se eu tivesse de frente, seria direcionado reto para mim, tá bom? Mas aí eu acho que dá para vocês entender porque vocês estão vendo aí a geometria do corte, né? Elevo a 120 graus e vou retirar o excesso, o que sobra. Avistei a minha mecha guia é aquela que se esconde no dedo, tá certo? Avistei a minha mecha guia, eu corto o que sobra, tá? Na altura de 120 graus. Essa minha mecha daí, ela vai servir agora de mecha guia para as mechas do lado, tá certo? Já não é mais a mecha de baixo, tá? Eu vou pegar um pouquinho da mecha anterior que eu cortei, divido ali novamente, ó, porque tem muito cabelo. Pego um pouquinho da mecha anterior que foi cortada e vou cortar na mesma altura, tá? 90 graus. Avistei a mecha guia, eu vou e corto reto, tá certo? Eu tô ali mostrando a mecha guia, ó. Se escondeu ali no meu dedo, eu vou e corto reto, tá certo? Elevo a 120 graus, avisto a mecha guia, que é a mecha menor, tá? E corto a rebarba, que é a sobra que fica, tá certo? E aí eu vou fazendo isso para ver se eu vejo alguma pontinha passando. Isso aí já é também um pouquinho de correção do corte, tá? Então eu vou fazendo isso aí para ver se eu vejo alguma mecha, tá? Já fazendo a limpeza. Pego um pouquinho da anterior, elevo a 90 graus, corto reto. A diferença desse corte, meninas, que ela quer um corte em degradê com camadas, tá? Então, as laterais vai ser cortada em 90 graus, como as outras, levada para trás, tá? E depois eu vou fazer o corte novamente em 90 e 120, elevando em direção ao ombro, para dar o degradê, tá certo? Como eu tô fazendo aí agora, ó. Em direção ao ombro, nem muito em cima do ombro e nem muito atrás do ombro, tá?
Então, você corta novamente em 90 e 120. Esse jeito aí vai fazer com que o cabelo, quando caia, ele caia em degradê, tá certo? E as mechas da camada todas na mesma altura, tá? Então, por isso a importância da geometria, da altura de corte, tá certo? Então, é só as laterais que é feita desse jeito, tá, meninas? Pego a outra mecha, divido no meio, tá? Para não pegar muito cabelo, senão não vou conseguir ver a mecha guia e também vai ficar muito ruim para a tesoura cortar, tá certo? Ó, vou a 90 graus, vejo minha mecha guia e corto reto, tá certo? O corte é sempre reto, tá? Mesmo que você vá a 90 graus e a 120 graus, o corte é reto, tá? O que vocês têm que se ligar é na altura de corte, como eu tô dizendo, 90 e 120. O resto é fácil, é só cortar reto, tá? Cortei reto, vou levar para 120. Vejo a rebarba que ficou, ó, tá vendo aquela escadinha ali? E corto. A mecha guia é sempre a que se esconde no dedo, tá? É a mecha guia. Cortei, pronto. Agora eu vou fazer só uma limpeza. Vou verificar se tem alguma coisa passando, tá? Isso aí já é limpeza já do corte. A outra mechinha eu vou cortar também da lateral em 90 graus para trás, como todas as outras, tá? Levei a 90 graus para trás, corto reto. Vou cortar reto, tô procurando a mecha guia, tá vendo ali? Aí eu vou puxando até que o meu dedo esconda essa mecha guia. Escondeu, eu corto, tá bom? Ó, pego lá de novo, corto, elevo a 120. A única diferença desse corte é as laterais. Se ela quisesse um corte quadrado, não precisava levar para o lado as laterais, tá? Aí parava, tá bom? E já ia seguindo. Como ela quer um corte em degradê, eu levo pro lado, tá? Em direção ao ombro. Mecha guia, corto reto. Elevo a 120 em direção ao ombro. Corto reto. E essa mecha vai cair em degradê, tá certo? Para acompanhar as camadas, tá bom? Agora a gente vai para a parte do topo. Vou fazer a mesma divisão, dividir em 3 partes, tá? E começar cortando pela mecha do meio. A minha mecha guia começa sendo a mecha de baixo, tá? Peguei um pouquinho da mecha guia, aprumo a cabeça da cliente, levo em 90 graus e corto reto. A mecha tá ali, ó, tá vendo? Mostrei com o pente. Corto reto, tá? Ó, novamente. Vou fazer esse corte reto. Pego essa mecha, elevo a 120 e corto reto, tá? Ó ali, ó. Eu só corto o que passa, tá? Do meu dedo. Cortei, pronto. Agora eu venho só fazendo correção para ver se tem alguma coisa passando. Se tiver, eu corto, tá? Agora, para cortar as laterais, a minha mecha guia vai ser a mecha anterior que eu cortei, tá? Não é mais a de baixo, é a anterior, tá vendo? Peguei um pouquinho da mecha anterior, vou levar em 90 graus, vi minha mecha guia, corto. Depois que a minha mecha guia tá presa, depois que a minha mecha tá presa no meu dedo, tá? Avistei a mecha guia, a mecha tá totalmente presa no meu dedo, eu posso arriar a mão para cortar essa mecha onde eu quiser, tá? O importante é que você prenda ela na altura que você vai cortar, tá certo? Elevei a 120 e cortei, tá? Aí. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho da mecha guia do lado, a anterior, e vou fazer o corte da lateral. O corte da lateral para trás, como todas as outras mechas, é a única mecha que vai ser cortada 2 vezes, tá? De 2 modos diferentes. Agora é para trás, 90 graus.
Para cima a 120. Observe sempre, meninas, a geometria do corte, essa foto que eu tô colocando aqui do lado, que também dá muito para vocês se guiar no que eu tô falando, tá? Então, eu vou elevar, tá? Em direção ao ombro, um pouco atrás do ombro, tá certo? Bem pouco atrás do ombro. E corto a 90 graus, tá? Vou cortar 90 graus. Vou elevar a 120. E vou cortar também, ó, tirando a rebarba, tá? O que sobra. Ali eu tô mostrando o que sobrou. Corta reto, tá? Isso aí é o que vai me dar o degradê, tá bom? Se a cliente quiser um corte desse totalmente em camada, com a mesma camada que eu tô fazendo aí, mas ela não quer que o corte fique em degradê, ela quer que o corte fique quadrado, você não leva essa lateral, as laterais para o ombro, tá? Você corta sempre na direção para trás, como eu tô fazendo aí, sem levar em direção ao ombro. Se quiser um leve degradê, vai levar para o ombro, tá? Um pouquinho atrás do ombro, que aí quando você soltar esse cabelo, ele tá todo repicado levemente em degradê, tá certo? E vai se baseando sempre nessa altura aí. Eu coloquei essa foto aí da altura de mecha para vocês ir se baseando, tá? Então, aí tem bem certinho como é que acontece a altura de mecha, como é que vocês fazem, tá? Então, ó, tô corrigindo o corte. Vou pegar a minha mecha. Vocês perceberam que essa mecha foi a única que eu não dividi. Essa daí eu peguei toda de uma vez. Você pode sim pegar de uma vez, tá? Ó, cortei, elevo a 120, aí eu já tô em direção ao ombro, tá? E tiro a rebarba. Pronto, o corte já está feito, tá? Aí eu tô fazendo a correção, vendo se eu vejo alguma coisa passando e tiro. O corte da parte de trás já está totalmente concluído. Agora eu vou medir para ver se os dois lados estão na mesma altura. E vocês estão conferindo aí comigo que tá na mesma altura. Tá vendo? Por isso que é bom trabalhar sempre com a altura de mechas, tá, meninas? Sempre se orientar a isso, todas as mechas na mesma altura, tá? Uma divisão para fazer um corte é sempre bom também, tá? Porque aí você tem a certeza de que o corte vai sair todo corretamente, tá? Então, aí eu tô conferindo com vocês, ó, todo encaixadinho, tá? Tá todo encaixadinho. Agora a gente vai cortar a lateral. A lateral eu vou fazer a divisão em 2 vezes, tá? Por quê? Porque a parte de trás da cabeça a gente tem cabelo na nuca e a parte da orelha a gente não tem. Então, para não ficar aquele buraco e eu poder colocar a altura da mecha da parte da frente igual com a altura da mecha da parte de trás, eu vou fazer a divisão, tá? Então, pega um pouquinho do cabelo do lado, tá? Da parte de trás, para ser minha mecha guia. Levo um pouquinho para trás do ombro e vou fazer esse corte, para não fazer um buraco, tá? Então, eu vou fazer o corte. Corto reto. Elevo a 120 atrás do ombro, tá? A mecha da frente está atrás do ombro, tá certo? Elevo a 120 e corto reto, tá? A minha mecha guia é essa menor aí, ó. Tá vendo? Ó, corto a sobra. Cortei, soltei, tá? Vou só conferir se tem alguma ponta passando. Se tiver, a gente corta. Pronto. É uma limpeza, aí se chama limpeza de corte, tá? E agora eu vou cortar a segunda parte, né? Que é a parte do topo. Eu vou pegar minha mecha guia do topo da cabeça, da coroa, tá certo? Para poder igualar a camada da frente com a camada de trás, tá certo? Ó, para trás do ombro também, tá, meninas? Ó aí, ó, para trás do ombro, tá? Levemente para trás do ombro, corto reto, tá? Porque a camada da frente tem que se igualar com a camada de trás, tá? Todas do mesmo tamanho. Elevo a 120 e corto novamente reto, tá? Retirando apenas o excesso. Ó, vou conferir, ver se tem alguma coisa passando, tá? E corto. Pronto, o corte já está feito. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Veja a divisão. Eu vou aproximar para vocês verem, ó.
dividir, tá vendo? Dividir, vou prender esse topo e a parte, pego uma camada da parte de trás para cortar da frente, trago para trás do ombro, levemente para trás do ombro, tá? Ó, avistei e corto reto. Eu acho que esse corte vai ser fácil de vocês executarem, tá? Ó, elevo para cima, vejo minha mecha guia, corto reto. Vou só conferir ali, tá? Pronto, soltei. Agora, minha mecha guia para fazer a parte de cima vai ser o topo da cabeça, tá? A mecha do topo. Peguei lá, elevo a 90 graus, levemente para trás do ombro, corto em 90 graus e depois levo a 120, tá? E aí, finaliza-se o corte. A gente vai fazer uma limpeza de pontas, uma correção, a limpeza do corte, levando esse cabelo todinho para frente, para ver se tem alguma ponta passando, tá? Se tiver, a gente vai cortando e vai fazendo toda a limpeza, como vocês estão vendo aí. Peço para a cliente baixar a cabeça para frente, divido no meio, da frente até a parte de trás, tá? Uma banda para lá, uma banda para cá. Peço para ela baixar a cabeça. Desembaraço o cabelo e jogo ele todo para frente, tá? E aí, eu vou fazer toda a correção do corte, colocando meu dedo na diagonal, levemente na diagonal, para acompanhar o corte, tá? Então, eu vou conferir a parte da frente. Como a gente cortou a parte da frente, elevando para trás do ombro, é normal que a parte da frente fique mais longa, tá? Então, eu vou acertar ali, tá? Vou fazer um cortezinho reto para deixar ele no mesmo tamanho que o restante do cabelo, tá? E agora, eu vou fazer a conferência, que é tirando apenas a rebarba com a mão na diagonal, levemente na diagonal, tá? Que é como já está o corte. Então, você vai acompanhar o desenho que você já fez do corte, tá certo? Então, eu coloco a cabeça dela em direção ao ombro dela e vou fazendo a correção, apenas tirando pontinhas, tá, meninas? E se não tiver pontinhas, não tira. Ali é só para corrigir, tá? Veja que eu levo a cabeça dela em direção ao ombro dela e peço para ela baixar a cabeça. Tem que ser desse jeito para fazer a correção, tá certo? Cabeça em direção ao ombro e baixa, tá? E corta se tiver pontinha, se não tiver, não corta, tá? Então, eu vou até a parte de trás ali, ó. Tem pontinha, eu tiro. Eu venho de frente para trás e depois eu volto também conferindo, tá? Então, aí eu vou, tiro e vou voltar conferindo novamente. Se tiver, é como eu disse, vai tirando, ó. Volto novamente conferindo, agora de trás para frente, para que o corte fique sem pontas, tá? Fique totalmente perfeito, tá certo? A mesma coisa é do outro lado, tá? A mesma coisa que você vai fazer. Aí dá para vocês terem mais noção de como é que eu coloquei a cabeça dela. Tá vendo que ela tá com a cabeça baixa em direção ao ombro? E aí, você vai fazendo do mesmo jeito que você fez do outro lado. A mão levemente na diagonal e retirando apenas pontas se tiver, tá? Para ir acertando o corte e ele ficar com um degradezinho perfeito, tá certo? E aí, você vai fazendo até chegar na parte de trás. Quando chegar na parte de trás, você volta de trás para frente para ver também se tem pontas, tá? Isso é limpeza de corte.
Agora, eu vou fazer uma divisão, como se fosse fazer um franjão, tá? Eu faço um triângulo aí na frente da cabeça dela, tá? Faço um triângulo como se eu fosse fazer um franjão, tá certo? Pego essa quantidade de cabelo e lá quase no final do cabelo, é como se fosse um franjão bem grandão. Eu corto em direção para baixo com a tesoura, o bico da tesoura virado para baixo, tá? Isso aí vai fazer um leve degradê na frente, como se fosse um franjão, emendando com o restante do corte, tá? Aí, para vocês verem como ficou o corte nele molhado. Ela não ia escovar, tá, meninas? Mas eu pedi a ela para escovar esse cabelo, para mostrar a vocês o resultado, tá? Então, eu fiz duas finalizações. Por que duas finalizações? Porque ela não gosta de cabelo na escova arrebitado, a escova modelada para cima. Ela gosta da escova modelada para baixo. Então, o que foi que eu fiz? Aí, eu tô conferindo, viu, meninas? Para vocês verem que o corte tá todos do mesmo tamanho, ó. Eu tô conferindo o corte. Então, eu escovei o cabelo dela todo pra cima, arrebitado. Gravei pra vocês todo o passo a passo da escova, tá? E depois eu desmanchei. Ela pediu pra eu colocar pra baixo. Então, aí é onde eu já tinha desmanchado o corte. Pra vocês verem ele sem estar arrebitado. Essa é a finalização dele, tá? Sem estar arrebitado. Com a escova totalmente pra baixo. Tá? E quinta-feira eu vou colocar a escova modelada totalmente para cima desse corte. Tá show de bola, inclusive para quem tem dificuldade em fazer os bobs com o dedo, nesse vídeo de quinta-feira eu tô ensinando, tá? Como fazer o bob com os dedos, tá bom? E vocês vão ver como ficou show de bola esse cabelo arrebitado, tá? Foi tudo no mesmo dia, aí eu tava desmanchando o arrebitado, mas eu gravei para vocês e quinta-feira o vídeo vai estar no ar só da escova desse cabelo arrebitado, tá? Junto com os bobs de dedinho. Então, eu espero muito, meninas, que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o vídeo de quinta-feira, que vai ser a escova desse cabelo. Beijos!